Hoje eu trago para você a leitura do livro A Dor Vende. Um ensaio sobre ética, marketing e os limites da persuasão. Vamos começar. Existe uma frase que circula nos bastidores do marketing digital como um mantra silencioso, repetido em mentorias, lives e grupos fechados de WhatsApp. A dor vende. Poucas frases resumem tão bem, e tão perigosamente, a lógica que move parte do mercado digital brasileiro hoje. Não é sobre vender produtos. É sobre vender promessas para quem já não tem mais nada a perder. Este livro nasce de uma pergunta desconfortável, que a maioria prefere não fazer em voz alta. Até onde a ambição profissional pode ir sem atravessar a linha da ética? Onde termina a estratégia de persuasão e começa a exploração deliberada da dor alheia? Embora o cenário analisado neste livro seja contemporâneo, a pergunta que o atravessa é antiga. Desde a antiguidade, filósofos se perguntam quais são os limites morais da busca pelo sucesso, pelo lucro e pelo poder. Aristóteles defendia que nós tornamos aquilo que repetidamente fazemos, o caráter é moldado pelos hábitos. Séculos depois, Immanuel Kant questionava se seria legítimo usar outra pessoa apenas como instrumento para alcançar nossos próprios objetivos. As perguntas mudaram de cenário, mas não perderam a força. Hoje, elas atravessam campanhas de marketing, algoritmos, redes sociais e promessas de enriquecimento rápido. Vivemos a era da prova social fabricada. Print falso de conversa no WhatsApp. Depoimento de aluno que nunca existiu. Faturamento inflado, mostrado como prova de um método que promete tirar qualquer pessoa do zero ao topo em poucas semanas. E quem compra essa promessa, na maioria das vezes, não é o curioso ou o investidor experiente, é o desempregado. É quem está desesperado por uma renda, por uma saída, por qualquer luz no fim do túnel. Aqui está o cerne da questão que este livro se propõe a investigar. Existe diferença moral entre vender uma mentira e vender uma verdade, quando ambas exploram a mesma dor. Imagine dois cenários. No primeiro, alguém vende algo que não existe, uma promessa vazia, sustentada por provas forjadas, e o comprador, por vergonha ou cansaço, nunca vai reclamar. No segundo, alguém vende algo real, que de fato pode mudar a vida de quem compra, mas usa exatamente o mesmo gatilho emocional para fechar a venda: o medo, a urgência, o desespero de quem não tem escolha. Os dois venderam a partir da dor do outro. Um mentiu, o outro entregou. Isso os torna eticamente diferentes, ou apenas mais ou menos arriscados do ponto de vista jurídico. Este não é um livro contra o marketing, nem contra a venda, nem contra o lucro. É um convite à reflexão filosófica sobre os limites que escolhemos, ou deixamos de escolher, quando o sucesso profissional se torna o único critério de validação moral de uma ação. Ao longo dos próximos capítulos, vamos investigar a espetacularização do sofrimento, a fabricação de urgência e a fronteira cada vez mais tênue entre inspirar e manipular. Se você trabalha com vendas, marketing ou empreendedorismo digital, este livro não vai te dizer o que fazer. Vai te obrigar a perguntar, com honestidade, até onde você está disposto a ir, e por quê. Capítulo 1. O mercado da dor. Como o sofrimento virou produto. Existe uma diferença importante entre reconhecer a dor de alguém e depender dela para vender. Durante muito tempo, essa distinção permaneceu relativamente clara. Médicos tratavam doenças, advogados resolviam conflitos, psicólogos auxiliavam pessoas a lidar com sofrimento e empresas desenvolviam produtos para atender necessidades concretas. Em todos esses casos, a dor era o ponto de partida para a busca de uma solução. O sofrimento possuía um caráter transitório, identificava-se um problema para que ele pudesse, na medida do possível, ser reduzido ou eliminado. Nas últimas décadas, porém, especialmente com a ascensão da economia digital, essa lógica começou a sofrer uma transformação silenciosa. Em muitos segmentos do mercado, a dor deixou de ser apenas aquilo que justificava uma solução e passou a ser tratada como um ativo econômico, um recurso estratégico capaz de aumentar taxas de conversão, acelerar decisões de compra e ampliar faturamentos. Nenhum manual tradicional de marketing ensina explicitamente alguém a explorar o sofrimento humano. O vocabulário utilizado costuma ser técnico e aparentemente neutro. Fala-se em identificar a dor do cliente, mapear objeções, compreender necessidades ou encontrar pontos de tensão. À primeira vista, nada disso parece problemático. Toda atividade comercial precisa compreender quem pretende atender. Um médico precisa entender os sintomas do paciente. Um engenheiro precisa compreender o problema que será resolvido. Um empreendedor precisa conhecer as dificuldades enfrentadas por seus clientes.
O problema não está no reconhecimento da dor, mas na forma como ela passa a ser utilizada. Quando o sofrimento deixa de ser compreendido para ser deliberadamente intensificado, ele deixa de cumprir uma função diagnóstica e passa a exercer uma função comercial. Essa mudança pode ser observada em uma das estruturas mais conhecidas do copywriting contemporâneo, a sequência problema, agitação e solução. Primeiro identifica-se uma dificuldade real vivida pelo público. Em seguida, descrevem-se suas consequências de maneira emocionalmente intensa. Amplificam-se os riscos, destacam-se as perdas, projetam-se cenários futuros cada vez mais preocupantes. Apenas depois desse processo de intensificação emocional apresenta-se a solução oferecida pelo produto ou serviço. Sob o ponto de vista psicológico, a estratégia funciona porque dialoga com o aspecto conhecido do comportamento humano. Pessoas costumam agir com mais rapidez para evitar perdas do que para conquistar benefícios equivalentes. A economia comportamental, especialmente a partir dos trabalhos de Daniel Kahneman e Amos Tversky, demonstrou que o medo de perder possui um peso psicológico superior ao prazer de ganhar. Em outras palavras, o receio de permanecer na situação atual frequentemente mobiliza mais do que a promessa de um futuro melhor. Isso não significa que toda utilização dessa estrutura seja antiética. Um profissional responsável pode apresentar riscos reais, explicar consequências verdadeiras e oferecer soluções capazes de produzir benefícios concretos. Um médico que alerta seu paciente sobre os perigos do tabagismo, por exemplo, também desperta medo. Um advogado que explica os prejuízos decorrentes da perda de um prazo processual também trabalha com a percepção de risco. Um consultor financeiro que demonstra as consequências do endividamento igualmente chama atenção para uma situação preocupante. Em todos esses casos, a emoção não está sendo utilizada para afastar alguém da realidade, mas para aproximá-lo dela. O medo, quando fundamentado em fatos verdadeiros, pode ser um instrumento legítimo de conscientização. A questão central deste livro, entretanto, surge exatamente quando essa fronteira começa a desaparecer. O que acontece quando a dor deixa de ser um caminho para a solução e passa a ser o próprio objeto de exploração? O que ocorre quando manter o consumidor emocionalmente fragilizado se torna economicamente mais vantajoso do que ajudá-lo a compreender sua situação com serenidade? Em determinadas práticas do mercado digital, a resposta parece evidente. Quanto maior a ansiedade do potencial cliente, menor tende a ser seu tempo de reflexão. Quanto mais intenso o sentimento de urgência, menor a probabilidade de comparação entre alternativas. A vulnerabilidade, que deveria despertar responsabilidade, transforma-se em oportunidade de negócio. Foi justamente nesse contexto que surgiu uma verdadeira indústria da esperança. Multiplicaram-se cursos que prometem independência financeira em poucos meses, mentorias que garantem resultados extraordinários para qualquer pessoa e métodos apresentados como capazes de transformar completamente a vida de alguém, independentemente de sua experiência, escolaridade ou condição econômica. A sedução dessas promessas não reside apenas no conteúdo oferecido, mas no público ao qual elas são dirigidas. Em grande parte dos casos, seus destinatários são pessoas que enfrentam desemprego, endividamento, frustrações profissionais ou profundas incertezas em relação ao futuro. São indivíduos que procuram mais do que uma oportunidade comercial, procuram uma saída para situações que percebem como insustentáveis. Quanto maior o desespero, mais poderosa se torna a promessa. Essa realidade exige uma reflexão que ultrapassa o campo da eficiência comercial. Aristóteles, na Ética Nicomaco, afirmava que o caráter humano não nasce pronto. Tornamo-nos aquilo que repetidamente fazemos. As virtudes não aparecem espontaneamente, são construídas pelo hábito. Da mesma forma, os vícios também são resultado de práticas reiteradas. Essa ideia oferece uma perspectiva importante para compreender o fenômeno que estamos analisando. Quando a exploração sistemática da vulnerabilidade alheia deixa de ser uma exceção e passa a constituir o método habitual de um profissional, não é apenas seu modelo de negócios que está sendo construído. É seu próprio caráter. Cada campanha baseada na intensificação artificial da dor, cada estratégia destinada a reduzir o tempo de reflexão do consumidor e cada decisão tomada exclusivamente em função da conversão contribuem para formar um determinado modo de agir. A pergunta ética, portanto, deixa de ser apenas essa estratégia funciona, e passa a incluir outra, muito mais profunda: que tipo de pessoa essa estratégia está formando em mim? Essa mudança de perspectiva altera completamente o debate. Normalmente perguntamos se determinada campanha gerou vendas, aumentou o faturamento ou melhorou indicadores de desempenho. Essas são perguntas legítimas do ponto de vista empresarial,
mas insuficientes do ponto de vista filosófico. A ética não se interessa apenas pelas consequências externas das ações humanas. Interessa-se também pelo modo como essas ações transformam aqueles que as praticam. Uma sociedade pode admirar alguém por seu sucesso financeiro sem jamais perceber o processo moral que tornou esse sucesso possível. Entretanto, o fato de um comportamento produzir resultados positivos não significa que ele seja capaz de produzir pessoas melhores. Talvez seja exatamente por isso que a exploração comercial da dor mereça uma análise mais cuidadosa. O problema não está simplesmente na existência de estratégias persuasivas, nem no desejo legítimo de vender produtos ou serviços. O problema surge quando o sofrimento humano deixa de representar uma realidade que precisa ser enfrentada e passa a ser tratado como matéria-prima para alimentar o modelo de negócios. Nesse momento, a dor perde sua dimensão humana e adquire valor econômico. Ela deixa de ser uma condição que desperta solidariedade para tornar-se um recurso capaz de aumentar as conversões. É essa transformação que atravessará todo este livro. A questão não será descobrir se vender é moralmente aceitável. Evidentemente é. A verdadeira pergunta será outra. Existe um momento em que reconhecer a dor do outro deixa de ser um gesto de compreensão e passa a ser um ato de exploração? E, se essa linha realmente existe, como podemos identificá-la antes que ela desapareça sob linguagem aparentemente neutra das estratégias de marketing? Capítulo 2. Ética e moral no marketing, onde a linha se apaga. Em conversas cotidianas, ética e moral costumam ser utilizadas como sinônimos. Dizemos que determinada atitude foi antiética ou imoral quase como se estivéssemos descrevendo exatamente a mesma coisa. A filosofia, porém, faz uma distinção importante entre esses conceitos. A moral corresponde ao conjunto de valores, costumes e normas que uma sociedade ou um grupo considera corretos. Ela nasce da tradição, da cultura e dos hábitos compartilhados. A ética, por sua vez, é a reflexão crítica sobre esses valores. Ela não pergunta apenas o que as pessoas fazem ou o que consideram aceitável, pergunta se aquilo que fazem realmente pode ser considerado justo. Em outras palavras, a moral descreve comportamentos. A ética os examina. Essa distinção torna-se especialmente relevante quando observamos o mercado digital. Em muitos ambientes profissionais, determinadas práticas são defendidas com argumentos que dispensam qualquer reflexão mais profunda. Todo mundo faz assim, esse é o jogo. Quem não aprende essas técnicas não vende. Aos poucos, essas justificativas deixam de parecer escolhas e passam a funcionar como regras não escritas. Forma-se uma moral de mercado, construída muito mais pela repetição do que pela reflexão. O problema é que aquilo que se torna comum nem sempre se torna correto. A história humana oferece inúmeros exemplos de práticas amplamente aceitas em determinadas épocas que, posteriormente, foram reconhecidas como profundamente injustas. A aceitação coletiva nunca foi garantia de legitimidade moral. Talvez seja justamente essa a principal função da ética, interromper o automatismo dos costumes. Sempre que uma prática passa a ser defendida apenas porque sempre foi assim, a filosofia convida a uma pergunta desconfortável. Por quê? Por que consideramos aceitável determinada estratégia? Quem se beneficia dela? Quem suporta seus custos? Existe algum limite que não deveria ser ultrapassado, ainda que isso implique perder eficiência ou lucro? Essas perguntas raramente aparecem em treinamentos de vendas, cursos de marketing ou mentoria sobre crescimento financeiro. E, no entanto, são elas que definem a qualidade moral das escolhas que fazemos. Ao longo da história da filosofia, diversas respostas foram propostas para compreender o que torna uma ação moralmente correta. Entre as mais influentes estão o utilitarismo e a ética deontológica. Embora sejam frequentemente apresentadas como teorias opostas, ambas procuram responder à mesma questão fundamental: como devemos agir diante dos outros? Jeremy Bentham, seguido posteriormente por John Stuart Mill, desenvolveu a tradição utilitarista. Para esses filósofos, uma ação deve ser avaliada principalmente por suas consequências. Quanto maior o bem-estar produzido para o maior número possível de pessoas, maior sua justificativa moral. Não se trata simplesmente de afirmar que os fins justificam os meios, como muitas vezes se repete de forma simplificada. O utilitarismo exige uma análise ampla das consequências de uma ação, considerando tanto os benefícios quanto os prejuízos que ela produz para todos os envolvidos. Ainda assim, permanece uma ética voltada predominantemente para os resultados. Immanuel Kant percorreu um caminho bastante diferente. Para ele,
determinadas ações permanecem moralmente erradas mesmo quando parecem produzir consequências positivas. Mentir continua sendo um problema moral, ainda que facilite um negócio. Manipular alguém continua sendo condenável mesmo quando aumenta o faturamento. Isso acontece porque cada pessoa possui dignidade própria e não pode ser utilizada apenas como instrumento para satisfazer interesses alheios. O ser humano nunca deve ser reduzido à condição de ferramenta. Essa ideia talvez seja uma das contribuições mais importantes de Kant para compreender os dilemas do marketing contemporâneo. Em uma campanha publicitária, é fácil enxergar o consumidor como um número, um clique ou uma conversão. As métricas mostram taxas de abertura, custo por aquisição, retorno sobre investimento e faturamento. Tudo isso é importante para administrar um negócio. O problema surge quando essas métricas passam a substituir a pessoa concreta que existe do outro lado da tela. O consumidor deixa de ser alguém com expectativas, medos, dificuldades e autonomia para tornar-se apenas um indicador de desempenho. É exatamente nesse ponto que a manipulação encontra espaço. Um print falso, um depoimento inventado ou uma escassez fabricada não são apenas técnicas de venda mais agressivas. São formas de interferir deliberadamente na capacidade de decisão do outro. O comprador acredita estar fazendo uma escolha livre quando, na realidade, parte das informações que fundamentam sua decisão foi cuidadosamente construída para produzir um efeito específico. A autonomia permanece apenas na aparência. Mas seria suficiente dizer que toda manipulação desaparece quando eliminamos a mentira? A resposta parece ser negativa. Existem campanhas inteiramente compostas por afirmações verdadeiras que, ainda assim, conduzem o consumidor a conclusões profundamente equivocadas. Selecionam-se apenas os melhores resultados, destacam-se casos excepcionais, silenciam-se as dificuldades mais frequentes e apresentam-se possibilidades como se fossem probabilidades. Nada do que foi dito é necessariamente falso. Ainda assim, a percepção da realidade torna-se profundamente distorcida. Esse fenômeno revela uma característica importante da comunicação humana. A verdade não depende apenas da exatidão das frases pronunciadas. Ela também depende do contexto em que essas frases são apresentadas. Uma informação verdadeira pode produzir uma compreensão falsa quando cuidadosamente retirada de seu contexto. A ética da comunicação exige, portanto, mais do que evitar mentiras explícitas. Exige compromisso com a compreensão honesta da realidade. Aristóteles acrescentaria uma terceira perspectiva a esse debate. Em vez de perguntar apenas quais consequências uma ação produz ou quais deveres ela respeita, ele perguntaria que tipo de pessoa está sendo formada por meio dessas escolhas repetidas. Essa talvez seja a contribuição mais profunda da ética das virtudes para o mundo contemporâneo. Nenhuma decisão permanece isolada. Cada escolha deixa marcas em quem a realiza. Um profissional que habitualmente utiliza estratégias manipulativas não está apenas convencendo consumidores. Está treinando a si mesmo para considerar a manipulação uma forma normal de relacionamento humano. Essa percepção altera profundamente o significado do sucesso profissional. Vender mais deixa de ser a única medida relevante. Também importa saber como essas vendas foram obtidas e que tipo de hábitos foram necessários para alcançá-las. Um mercado pode premiar comportamentos altamente lucrativos sem jamais perguntar quais consequências morais eles produzem sobre aqueles que os praticam. A filosofia, porém, faz exatamente essa pergunta. Ela desloca o olhar dos resultados para o caráter. Por isso, a diferença entre persuasão e manipulação não pode ser reduzida à intensidade da emoção utilizada em uma campanha. Persuadir significa apresentar razões verdadeiras para que alguém decida livremente. Manipular significa interferir nesse processo de decisão, explorando vulnerabilidades, ocultando informações relevantes ou fabricando percepções destinadas a diminuir a capacidade crítica do outro. A diferença parece sutil, mas é decisiva. Na persuasão, a comunicação amplia a autonomia do consumidor. Na manipulação, ela restringe. Talvez seja justamente essa linha que o mercado digital mais frequentemente ignora. Em busca de eficiência, muitas estratégias passam a medir exclusivamente aquilo que é facilmente quantificável: cliques, conversões, faturamento e retorno financeiro. Entretanto, nenhuma dessas métricas consegue medir respeito, dignidade ou autonomia. E, no entanto, são exatamente esses elementos que distinguem uma venda legítima de uma venda moralmente questionável. A ética não existe para impedir que empresas prosperem nem para transformar o lucro em motivo de culpa. Sua função é muito mais simples, e ao mesmo tempo, muito mais exigente:
lembrar que toda relação comercial continua sendo, antes de qualquer coisa, uma relação entre pessoas. Quando essa verdade é esquecida, o consumidor deixa de ser alguém a quem se oferece uma solução e passa a ser apenas um meio para alcançar um objetivo. Talvez seja exatamente nesse instante que a linha entre marketing e exploração comece, silenciosamente, a desaparecer. Capítulo 3. A sociedade do espetáculo, quando a aparência vale mais que a verdade. Se existe uma característica capaz de definir boa parte do mercado digital contemporâneo, talvez seja a valorização da aparência acima da realidade. Nunca foi tão fácil parecer bem-sucedido. Fotografias cuidadosamente produzidas, vídeos editados, prints de faturamento, conversas de WhatsApp, depoimentos de alunos e registros de viagens criam a impressão de uma vida permanentemente extraordinária. O sucesso deixa de ser algo que se constrói lentamente e passa a ser uma imagem que precisa ser exibida diariamente. A internet não apenas ampliou as possibilidades de comunicação, ela transformou a própria aparência em um ativo econômico. Nesse ambiente, a confiança já não nasce exclusivamente da competência ou da experiência acumulada. Ela é construída por sinais visuais cuidadosamente organizados. O consumidor raramente conhece quem está do outro lado da tela. Ele conhece fotografias, vídeos curtos, cortes de palestras, trechos de entrevistas e capturas de tela que sugerem uma determinada narrativa. A decisão de compra passa a depender muito mais daquilo que parece verdadeiro do que daquilo que efetivamente pode ser demonstrado. Não é difícil compreender por que tantas estratégias de marketing concentram esforços na produção de credibilidade visual. Em um ambiente onde a atenção dura poucos segundos, a aparência frequentemente chega antes da reflexão. Foi exatamente esse fenômeno que Guy Debord analisou em A Sociedade do Espetáculo. Publicada em 1967, sua obra não tratava da internet, que sequer existia naquele momento, mas descrevia uma transformação muito mais profunda da vida social. Segundo Debord, as sociedades modernas passaram a organizar suas relações por meio de representações. As imagens deixaram de apenas retratar a realidade, passaram a substituí-la. O espetáculo não é simplesmente um conjunto de fotografias ou de anúncios publicitários. É uma forma de viver em que a experiência direta perde espaço para aquilo que pode ser exibido, consumido e compartilhado. Essa análise parece descrever, com impressionante precisão, a lógica das redes sociais. O empreendedor bem-sucedido não precisa apenas obter resultados. Ele precisa demonstrá-los continuamente. O professor não deve apenas ensinar, deve registrar seus alunos sorrindo. O palestrante não basta subir ao palco, precisa publicar fotografias que comprovem a grandiosidade do evento. A própria credibilidade transforma-se em espetáculo. Pouco a pouco, a preocupação deixa de ser produzir valor e passa a ser produzir evidências visuais de que esse valor existe. É nesse contexto que a prova social adquire uma importância extraordinária. Robert Cialdini, ao estudar os mecanismos psicológicos da influência, demonstrou que tendemos a considerar mais confiáveis as escolhas que parecem ter sido aprovadas por outras pessoas. Quando percebemos que muitas pessoas compraram determinado produto, seguimos a tendência de concluir que essa decisão provavelmente é segura. Trata-se de um mecanismo racional em grande parte das situações. Seria impossível verificar pessoalmente todas as informações antes de cada decisão cotidiana. Por isso, recorremos naturalmente ao comportamento dos outros como uma espécie de atalho cognitivo. O problema não está, portanto, na existência da prova social. O problema começa quando ela deixa de ser consequência da realidade e passa a ser cuidadosamente fabricada. Um print de conversa criado artificialmente, um depoimento escrito por alguém que nunca utilizou o produto ou um faturamento manipulado digitalmente não servem para informar. Servem para construir uma percepção específica na mente do consumidor. A prova deixa de comprovar um fato e passa a fabricar uma impressão. Esse fenômeno possui implicações éticas que vão muito além da mentira isolada. Sempre que uma sociedade passa a depender excessivamente das aparências para formar seus julgamentos, a distinção entre o verdadeiro e o verossímil torna-se progressivamente mais difícil. O consumidor já não dispõe de tempo, recursos ou conhecimento para verificar cada afirmação que encontra. Ele passa a confiar naquilo que parece convincente. A credibilidade deixa de nascer da verdade e passa a nascer da capacidade de representar a verdade. Talvez por isso as redes sociais tenham produzido um ambiente tão favorável à espetacularização do sucesso. O que chama atenção raramente é a rotina silenciosa de quem trabalha durante anos aperfeiçoando um produto.
O algoritmo recompensa aquilo que provoca impacto imediato. Fotografias de carros de luxo, extratos bancários, escritórios sofisticados, plateias numerosas e promessas extraordinárias despertam curiosidade, compartilhamentos e engajamento. A economia da atenção favorece aquilo que impressiona, não necessariamente aquilo que corresponde aos fatos. Essa dinâmica produz um efeito curioso sobre a própria noção de verdade. O profissional honesto passa a competir em condições desiguais com aquele que fabrica aparências. Enquanto um depende de resultados concretos, o outro pode produzir, em poucas horas, uma narrativa visual muito mais sedutora do que anos de trabalho sério seriam capazes de oferecer. A consequência não recai apenas sobre quem é enganado. Ela afeta todo o mercado. Quando as fraudes se tornam frequentes, até mesmo as evidências legítimas passam a despertar suspeitas. Depoimentos verdadeiros começam a parecer falsos. Resultados reais passam a ser confundidos com montagens. A mentira deixa de destruir apenas a confiança em um vendedor específico, ela enfraquece a confiança coletiva. Do ponto de vista jurídico, práticas como a fabricação de provas sociais podem enquadrar-se como publicidade enganosa, sujeitando seus responsáveis a sanções previstas na legislação de defesa do consumidor. Entretanto, limitar essa discussão ao campo do direito seria insuficiente. A lei consegue punir determinadas condutas, mas não consegue reconstruir facilmente a confiança perdida. A credibilidade é um patrimônio coletivo. Quando ela é corroída, todos passam a pagar o preço, inclusive aqueles que jamais recorreram a qualquer forma de fraude. É justamente aqui que a análise filosófica revela sua importância. Debord não afirmava apenas que as pessoas mentem mais. Sua preocupação era outra, mostrar que a própria estrutura da sociedade começava a privilegiar a representação em detrimento da realidade. No mercado digital, esse processo manifesta-se quando parecer competente se torna mais importante do que efetivamente desenvolver competência. Quando parecer rico produz mais resultados do que construir riqueza de maneira consistente. Quando parecer confiável se torna economicamente mais vantajoso do que conquistar confiança por meio do trabalho. Essa inversão talvez seja um dos maiores desafios éticos da comunicação contemporânea. A tecnologia tornou extremamente simples fabricar imagens convincentes, mas não tornou mais fácil construir relações genuínas de confiança. Ao contrário, quanto mais sofisticados se tornam os mecanismos de manipulação da aparência, maior passa a ser a responsabilidade daqueles que escolhem comunicar-se de maneira honesta. No final, a questão retorna ao ponto de partida deste livro. O problema não reside na utilização da imagem, da publicidade ou da persuasão. Toda comunicação depende, em alguma medida, de representar a realidade. O verdadeiro problema surge quando a representação deixa de servir à verdade e passa a substituí-la. Nesse momento, o espetáculo deixa de ser apenas uma estratégia de marketing e transforma-se em uma forma de compreender o mundo, na qual aquilo que parece verdadeiro passa a valer mais do que aquilo que realmente é. E uma sociedade que perde a capacidade de distinguir essas duas coisas corre o risco de transformar a confiança, elemento indispensável para qualquer relação humana, em mais um produto disponível no mercado. Capítulo 4. A escassez e a vulnerabilidade, quando o desespero decide. Existe uma crença profundamente difundida nas sociedades contemporâneas de que toda decisão econômica é resultado de um cálculo racional. Imaginamos que consumidores analisam alternativas, comparam preços, avaliam riscos e somente depois desse processo, escolhem aquilo que melhor atende aos seus interesses. Essa imagem do ser humano racional ocupa lugar central na economia clássica e, durante muito tempo, influenciou também a forma como o direito e o próprio mercado compreenderam as relações de consumo. Entretanto, as últimas décadas produziram um conjunto robusto de evidências que desafiam essa visão. Em determinadas circunstâncias, especialmente quando a sobrevivência está em jogo, a racionalidade não desaparece, mas passa a funcionar sob severas limitações. Foi essa a principal conclusão alcançada pelos economistas Sendil Mullainathan e Eldar Shafir na obra Scarcity, Why Having Too Little Means So Much. Após anos de pesquisa, os autores demonstraram que a escassez, seja de dinheiro, tempo ou qualquer recurso considerado essencial, ocupa parte significativa da capacidade cognitiva das pessoas. A mente passa a concentrar seus esforços na resolução do problema imediato, reduzindo sua disponibilidade para refletir sobre questões futuras, avaliar alternativas complexas ou resistir a decisões impulsivas. A escassez não torna ninguém menos inteligente. Ela simplesmente altera as prioridades da atenção humana. Essa constatação possui consequências éticas profundas. Se uma pessoa vive sob intensa pressão financeira,
preocupada diariamente em pagar contas, alimentar a família ou evitar o corte de serviços essenciais, sua capacidade de examinar criticamente uma promessa de enriquecimento rápido tende a ser significativamente menor do que a de alguém em situação econômica confortável. Não se trata de ingenuidade nem de falta de capacidade intelectual. Trata-se de um funcionamento previsível da mente humana diante de condições extremas. É justamente por isso que campanhas voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade costumam apresentar índices elevados de conversão. O desempregado, o endividado, o profissional que perdeu sua principal fonte de renda ou a mãe que busca complementar o orçamento doméstico não estão apenas procurando uma oportunidade de negócio. Estão tentando resolver um problema urgente. Em muitos casos, aquela decisão parece representar a única alternativa disponível. Quanto menor o horizonte de possibilidades, maior a força exercida pela promessa de uma solução imediata. Esse cenário modifica profundamente a natureza da responsabilidade ética. Em condições normais, a liberdade contratual pressupõe que ambas as partes possuem condições razoavelmente semelhantes para avaliar aquilo que está sendo negociado. Entretanto, quando uma das partes se encontra emocionalmente fragilizada pela escassez, essa igualdade torna-se apenas formal. A liberdade jurídica permanece, mas a liberdade prática encontra-se reduzida pelas circunstâncias. A decisão continua sendo tomada pelo consumidor, mas o contexto em que ela ocorre influencia profundamente sua qualidade. Esse aspecto costuma ser ignorado por parte do discurso meritocrático presente no empreendedorismo digital. Frases como "quem quer consegue", "basta acreditar", "o sucesso depende apenas de esforço" ou "o fracasso é sempre responsabilidade individual" sugerem que todas as pessoas partem do mesmo ponto e enfrentam desafios semelhantes. A realidade, porém, é muito mais complexa. Pessoas submetidas às mesmas oportunidades produzem resultados diferentes porque carregam histórias, recursos e condições igualmente diferentes. Ignorar essa desigualdade significa transformar circunstâncias sociais em defeitos individuais. O filósofo Byung-Chul Han observa que a sociedade contemporânea abandonou gradualmente a lógica da disciplina e passou a organizar-se pela lógica do desempenho. Já não somos constantemente proibidos de agir, somos permanentemente incentivados a produzir mais, empreender mais, crescer mais e superar nossos próprios limites. A cobrança deixa de vir exclusivamente das instituições e passa a ser internalizada pelo próprio indivíduo. Cada pessoa transforma-se em fiscal de si mesma, exigindo produtividade contínua e culpando-se sempre que os resultados não correspondem às expectativas. Essa mudança produz efeitos psicológicos importantes. Quem não alcança o sucesso deixa de atribuir suas dificuldades apenas às condições econômicas, ao desemprego ou às desigualdades estruturais. Passa a acreditar que falhou porque não se esforçou o suficiente, porque não encontrou o método correto ou porque ainda não descobriu o mentor ideal. O sofrimento econômico converte-se, assim, em sofrimento moral. A pobreza deixa de ser percebida apenas como ausência de recursos e passa a ser interpretada como sinal de incompetência pessoal. É nesse ambiente que determinadas promessas encontram terreno fértil. Quando um anúncio afirma que qualquer pessoa pode alcançar liberdade financeira em poucos meses, ele não vende apenas um curso ou uma mentoria. Vende também a possibilidade de abandonar um sentimento de fracasso que acompanha muitos indivíduos em situação de vulnerabilidade. O consumidor não compra somente uma técnica de vendas, uma estratégia de marketing ou um método de investimento. Compra esperança, pertencimento e a expectativa de recuperar sua autoestima. Não há qualquer problema moral em oferecer esperança quando ela está sustentada por expectativas realistas e por uma comunicação honesta. Toda atividade educacional, terapêutica ou empreendedora depende, em alguma medida, da capacidade de mostrar que mudanças são possíveis. O problema surge quando essa esperança passa a ser construída sobre probabilidades distorcidas, promessas excepcionais apresentadas como regra ou resultados improváveis tratados como inevitáveis. Nesse momento, a esperança deixa de iluminar o futuro e passa a obscurecer a realidade. Talvez seja justamente aqui que a vulnerabilidade deixa de ser apenas uma condição humana e passa a tornar-se um recurso econômico. Quanto maior o desespero, menor tende a ser o tempo destinado à reflexão. Quanto menor a reflexão, maior a influência exercida pela emoção. O sofrimento transforma-se, então, em uma espécie de combustível para a tomada de decisão. A dor deixa de ser aquilo que se pretende aliviar e passa a ser o elemento que torna a venda mais eficiente. Essa constatação nos conduz a uma pergunta inevitável. Se sabemos, por meio de pesquisas científicas,
que a escassez reduz a capacidade de julgamento e aumenta a suscetibilidade à influência emocional, qual responsabilidade recai sobre aqueles que desenvolvem campanhas especificamente direcionadas a pessoas nessa condição? Seria suficiente responder que cada indivíduo é responsável por suas escolhas? Ou o simples conhecimento dessa vulnerabilidade impõe um dever adicional de cuidado àqueles que lucram justamente com ela? O direito oferece algumas respostas ao estabelecer limites para a publicidade enganosa e para práticas abusivas. A filosofia, entretanto, exige uma reflexão ainda mais profunda. Ela pergunta não apenas o que é permitido fazer, mas o que é correto fazer. E essa diferença é decisiva. Uma estratégia pode respeitar os limites da legalidade, e ainda assim, explorar fragilidades humanas de maneira incompatível com a dignidade da pessoa. Ao final, talvez o verdadeiro problema não seja a existência da escassez, mas a transformação da escassez em oportunidade comercial. Quando o sofrimento de alguém passa a representar uma vantagem competitiva para outro, o mercado deixa de funcionar apenas como espaço de troca de bens e serviços. Ele passa a operar também como espaço de exploração da vulnerabilidade. É exatamente essa transformação que exige uma reflexão ética cuidadosa, porque ela nos obriga a perguntar não apenas quanto vale uma venda, mas quanto custa, em termos humanos, obtê-la. Capítulo 5. A fronteira invisível, quando a verdade também manipula. Ao longo dos capítulos anteriores, analisamos situações em que a violação ética parecia relativamente evidente. Prints falsos, depoimentos fabricados, faturamentos inexistentes e promessas deliberadamente enganosas dificilmente encontram defesa consistente quando examinados com rigor. A mentira sempre ocupou um lugar privilegiado nas discussões morais porque rompe a confiança necessária para qualquer convivência humana. Entretanto, limitar o debate ético à mentira talvez seja insuficiente. Os dilemas mais complexos surgem justamente quando todas as informações apresentadas são verdadeiras, e ainda assim, o resultado final parece moralmente desconfortável. Imagine um profissional que comercializa um curso de excelente qualidade. O conteúdo foi cuidadosamente elaborado, os alunos realmente aprendem e parte deles consegue melhorar significativamente sua situação financeira. Não existe fraude, não existem depoimentos falsos nem promessas impossíveis. Ainda assim, toda campanha de divulgação é construída sobre o medo do desemprego, sobre a ansiedade provocada pelas dificuldades econômicas e sobre a sensação de fracasso vivida pelo público-alvo. Cada anúncio relembra aquilo que o consumidor teme perder. Cada vídeo reforça a ideia de que a oportunidade talvez nunca mais apareça. Cada mensagem procura reduzir o tempo disponível para refletir. Ao final, o produto entregue corresponde exatamente ao que foi prometido. A pergunta permanece: a comunicação utilizada para chegar até essa venda foi moralmente irrepreensível? Essa questão revela que a ética da comunicação não pode ser reduzida ao compromisso com a veracidade das informações. Existe uma diferença importante entre dizer a verdade e utilizar a verdade para conduzir alguém a uma decisão que talvez não tomasse se dispusesse de mais tempo, serenidade ou contexto. A manipulação nem sempre depende da mentira. Muitas vezes, ela nasce da forma como a realidade é apresentada. O filósofo norte-americano Harry Frankfurt, em seu ensaio sobre a conversa fiada, On Bullshit, oferece uma distinção particularmente útil para compreender esse fenômeno. Segundo Frankfurt, o mentiroso ainda mantém algum compromisso com a verdade, porque precisa conhecê-la para escondê-la ou distorcê-la. Já aquele que produz aquilo que o autor chama de conversa fiada demonstra uma indiferença muito mais profunda. Seu objetivo não é defender a verdade nem combatê-la. Seu único interesse é produzir determinado efeito sobre quem o escuta. A realidade deixa de possuir valor próprio. Importa apenas sua capacidade de gerar convencimento. Essa observação ultrapassa em muito o universo da publicidade. Ela descreve uma característica recorrente da comunicação contemporânea, na qual informações verdadeiras, falsas ou incompletas passam a ser selecionadas exclusivamente em função de sua eficiência persuasiva. O compromisso deixa de ser com aquilo que melhor representa os fatos e passa a ser com aquilo que aumenta o engajamento, desperta emoção ou produz conversão. A verdade transforma-se em ferramenta, e não mais em finalidade. No marketing digital, esse processo pode ocorrer de maneira extremamente sutil. Um profissional pode divulgar apenas seus casos de maior sucesso sem afirmar, em momento algum, que aqueles resultados representam a média de seus alunos. Pode apresentar faturamentos elevados obtidos em circunstâncias excepcionais sem mencionar os inúmeros fatores que contribuíram para aqueles resultados.
Pode construir toda sua narrativa em torno de histórias extraordinárias sem jamais explicar que elas constituem exceções. Nenhuma dessas atitudes exige uma mentira explícita. Ainda assim, todas podem induzir o consumidor a formar expectativas incompatíveis com a realidade. Essa seleção parcial das informações produz um efeito psicológico conhecido. O cérebro humano tende naturalmente a preencher lacunas interpretativas. Quando observamos repetidamente exemplos de sucesso, passamos a atribuir maior probabilidade à sua ocorrência do que os dados efetivamente justificariam. Não porque fomos enganados por uma afirmação falsa, mas porque fomos conduzidos a enxergar apenas uma parcela cuidadosamente escolhida da realidade. A manipulação acontece menos pelo que é dito do que pelo que permanece silenciosamente oculto. Essa percepção permite compreender que a ética da comunicação exige mais do que honestidade literal. Exige honestidade intelectual. Há uma diferença profunda entre organizar informações para facilitar a compreensão do público e organizá-las para produzir uma percepção deliberadamente distorcida. Em ambos os casos existe seleção. Nenhuma comunicação consegue apresentar todos os aspectos de um tema. A diferença está na intenção que orienta essa escolha. Quando o objetivo principal passa a ser reduzir a capacidade crítica do consumidor, a comunicação deixa de servir ao esclarecimento e passa a servir apenas ao convencimento. Kant provavelmente afirmaria que esse comportamento continua tratando o outro apenas como meio para um objetivo previamente estabelecido. Mesmo sem recorrer à mentira, o vendedor procura conduzir a decisão do consumidor em vez de respeitar plenamente sua autonomia racional. Aristóteles acrescentaria que essa prática, repetida diariamente, não modifica apenas o comportamento do comprador. Ela modifica também o caráter de quem comunica. A cada escolha orientada exclusivamente pela conversão, fortalece-se o hábito de enxergar pessoas como oportunidades de negócio antes de enxergá-las como indivíduos dotados de dignidade própria. Isso não significa que toda comunicação emocional seja moralmente condenável. Emoções fazem parte da experiência humana e frequentemente auxiliam na compreensão da realidade. Um médico que alerta seu paciente sobre os riscos de determinada doença também desperta medo. Um advogado pode evidenciar as consequências graves de um processo judicial. Um professor pode inspirar entusiasmo ao falar sobre conhecimento. Em todos esses casos, a emoção aproxima a pessoa dos fatos. Ela amplia sua compreensão. A manipulação produz o efeito inverso. Em vez de ampliar a compreensão, ela procura reduzir o espaço da reflexão. A emoção deixa de ser consequência da realidade para transformar-se em instrumento destinado a acelerar decisões. O consumidor não compra porque compreendeu melhor sua situação. Compra porque teme as consequências de não agir imediatamente. A diferença entre esses dois processos talvez seja pequena do ponto de vista comercial, mas é enorme do ponto de vista moral. Talvez o critério mais útil para distinguir essas situações não esteja na intensidade da emoção utilizada, mas na liberdade preservada ao final da comunicação. Uma campanha ética continua permitindo que o consumidor reflita, compare alternativas e até mesmo decida não comprar. Uma campanha manipuladora procura tornar essa recusa emocionalmente cada vez mais difícil. Seu sucesso depende exatamente da diminuição desse espaço de autonomia. Chegamos, assim, à fronteira mais delicada discutida neste livro. Ela não separa produtos verdadeiros de produtos falsos. Não distingue empresas honestas de empresas fraudulentas. Ela separa duas maneiras profundamente diferentes de compreender a comunicação. De um lado, está a convicção de que vender significa ajudar alguém a tomar uma decisão consciente. Do outro, a ideia de que vender consiste em conduzir essa decisão pelo caminho psicologicamente mais eficiente, independentemente da qualidade da escolha produzida. Talvez nenhuma legislação consiga definir com precisão absoluta onde essa fronteira começa ou termina. Entretanto, toda pessoa que comunica profissionalmente pode formular uma pergunta simples antes de publicar uma campanha. Estou organizando essas informações para que o consumidor compreenda melhor a realidade ou para que tenha menos condições de questioná-la? A resposta talvez não elimine todos os dilemas éticos do marketing, mas certamente impede que a responsabilidade moral seja reduzida apenas à ausência de mentiras. Capítulo 6. O preço do sucesso. Uma reflexão sobre os limites da ambição. Ao longo deste livro, acompanhamos diferentes formas pelas quais a dor humana pode ser transformada em oportunidade de negócio. Vimos que a exploração da vulnerabilidade nem sempre depende da mentira,
que a espetacularização da realidade altera a maneira como percebemos o sucesso e que a escassez modifica profundamente a capacidade das pessoas de tomar decisões. Em todos esses momentos, uma mesma pergunta permaneceu presente, ainda que sob formas diferentes: existe algum limite moral para a busca do sucesso? Essa pergunta pode parecer estranha em uma sociedade que acostumou a medir pessoas por resultados. O faturamento tornou-se indicador de competência, o crescimento passou a representar inteligência e a visibilidade transformou-se em sinônimo de relevância. Em muitos ambientes profissionais, pouco importa como determinado patrimônio foi construído. O simples fato de ele existir parece suficiente para legitimar os meios utilizados. O mercado costuma admirar vencedores antes mesmo de perguntar quais caminhos eles percorreram para chegar até a vitória. Essa lógica não é exclusiva do marketing digital. Ela atravessa boa parte da cultura contemporânea. Empresas são avaliadas por seus lucros trimestrais, profissionais por sua produtividade, influenciadores pela quantidade de seguidores e empreendedores pela velocidade com que conseguem enriquecer. A eficiência converteu-se em um dos principais critérios de reconhecimento social. Pouco a pouco, a própria ideia de sucesso foi sendo reduzida à capacidade de produzir resultados mensuráveis. Entretanto, existe uma diferença importante entre êxito econômico e excelência moral. Uma empresa pode crescer rapidamente explorando fragilidades humanas. Um profissional pode construir uma carreira admirável utilizando estratégias que jamais aceitaria ver dirigidas contra si mesmo. Um vendedor pode atingir metas extraordinárias recorrendo sistematicamente à manipulação emocional. Nenhuma dessas possibilidades representa uma contradição lógica. O sucesso financeiro e a integridade moral pertencem a dimensões diferentes da experiência humana. Às vezes caminham juntos. Em outras ocasiões, entram em conflito. Foi justamente esse conflito que ocupou grande parte da reflexão filosófica desde a antiguidade. Aristóteles afirmava que toda ação humana busca algum bem, mas advertia que nem todo bem aparente conduz àquilo que chamou de eudaimonia, frequentemente traduzida como florescimento humano ou vida plena. A verdadeira realização não consistia apenas em acumular riquezas, prestígio ou poder. Esses elementos poderiam fazer parte de uma vida boa, mas jamais seriam suficientes para defini-la. Uma existência verdadeiramente realizada dependia, sobretudo, da formação do caráter. Essa talvez seja a contribuição mais profunda da ética das virtudes para o debate contemporâneo. Em vez de perguntar apenas o que uma ação produz, Aristóteles perguntava o que essa ação faz com aquele que a pratica. Cada escolha repetida transforma-se em hábito, cada hábito contribui para formar o caráter, e o caráter, por sua vez, orienta as escolhas futuras. Existe, portanto, uma relação circular entre agir e tornar-se. Não somos apenas autores de nossas ações. Somos também consequências. Quando essa perspectiva é aplicada ao universo do marketing, a discussão adquire uma dimensão completamente diferente. O problema deixa de ser exclusivamente o consumidor enganado ou a venda obtida por meios questionáveis. Passa a incluir também o profissional que, dia após dia, aprende a enxergar a vulnerabilidade humana como matéria-prima para alcançar metas. A repetição constante desse comportamento produz um efeito silencioso. Pouco a pouco, pessoas deixam de aparecer como sujeitos dotados de dignidade própria e passam a ser percebidas principalmente como oportunidades de conversão. O hábito modifica o olhar. Kant chega a uma conclusão semelhante por outro caminho. Seu famoso princípio de que cada ser humano deve ser tratado sempre como um fim em si mesmo e nunca apenas como um meio representa um dos maiores desafios éticos para qualquer atividade econômica. O mercado depende, inevitavelmente, de relações instrumentais. Compramos, vendemos, negociamos e celebramos contratos buscando interesses recíprocos. Nada disso constitui um problema moral. A dificuldade surge quando o interesse econômico absorve completamente a dimensão humana da relação. Nesse instante, o outro deixa de ser parceiro de uma troca legítima para tornar-se apenas ferramenta de um objetivo particular. Essa transformação costuma acontecer de maneira gradual. Raramente alguém decide, de um dia para o outro, construir sua carreira explorando deliberadamente a fragilidade alheia. O processo normalmente é muito mais discreto. Primeiro aceita-se uma pequena exageração porque todo mundo faz. Depois omite-se uma informação considerada pouco importante. Em seguida, utiliza-se uma escassez artificial para aumentar as conversões. Mais adiante, um depoimento cuidadosamente editado parece apenas uma forma eficiente de comunicação.
Cada concessão parece insignificante quando observada isoladamente. Juntas, entretanto, constroem uma nova forma de compreender o próprio trabalho. Byung-Chul Han observa que a sociedade do desempenho estimula exatamente esse processo. Vivemos sob permanente exigência de crescimento. Nunca parece suficiente vender bem, é preciso vender mais. Nunca basta alcançar determinado faturamento, torna-se necessário superá-lo continuamente. A lógica da expansão permanente transforma qualquer limite em obstáculo. Nesse ambiente, a ética frequentemente aparece como custo de oportunidade. Cada princípio moral parece representar uma venda perdida, uma conversão desperdiçada ou um faturamento menor. Talvez essa seja uma das ilusões mais perigosas do mundo contemporâneo. Acreditamos que ética e eficiência ocupam posições opostas, como se respeitar pessoas significasse necessariamente abrir mão do sucesso. Entretanto, mercados dependem de confiança para existir. Nenhuma relação comercial permanece saudável quando consumidores deixam de acreditar nas promessas feitas por empresas e profissionais. A confiança não é um elemento externo à economia. Ela constitui uma de suas condições fundamentais. Quando práticas manipulativas se tornam frequentes, seus efeitos ultrapassam os prejuízos causados às vítimas imediatas. Toda a comunidade passa a desconfiar de depoimentos, resultados e promessas. Profissionais honestos precisam investir tempo demonstrando aquilo que antes era presumido. Consumidores tornam-se mais céticos, negociações tornam-se mais lentas e relações comerciais passam a exigir mecanismos cada vez mais sofisticados de verificação. A mentira produz um custo coletivo. Ela deteriora um patrimônio invisível sem o qual nenhuma economia consegue prosperar de forma sustentável. Talvez seja por isso que a ética não deva ser compreendida apenas como um conjunto de restrições impostas ao mercado. Ela representa também uma forma de proteger as próprias condições que tornam possível a convivência econômica. Respeitar a autonomia do consumidor, comunicar-se honestamente e reconhecer os limites da persuasão não significam rejeitar o lucro. Significam compreender que existem maneiras diferentes de alcançá-lo e que essas escolhas produzem consequências não apenas financeiras, mas também humanas. Este livro jamais pretendeu condenar o marketing, o empreendedorismo ou a busca pelo sucesso. Seria incoerente fazê-lo. Vender produtos úteis, desenvolver negócios inovadores e criar riqueza são atividades essenciais para qualquer sociedade. O problema nunca esteve no sucesso. Esteve na possibilidade de transformá-lo no único critério de julgamento moral. Quando isso acontece, toda pergunta ética perde importância diante dos resultados obtidos. Talvez seja justamente aqui que a reflexão precise terminar. Não oferecendo respostas definitivas, mas devolvendo ao leitor a pergunta que atravessou cada capítulo desta obra. Até onde vale a pena ir para vencer? Não existe fórmula capaz de responder a essa questão. A legislação estabelece alguns limites, a filosofia propõe princípios e cada sociedade desenvolve seus próprios valores. Ainda assim, permanece um espaço que nenhuma norma consegue ocupar integralmente, o espaço da consciência individual. É nele que cada profissional decide quais práticas considera compatíveis com a pessoa que deseja se tornar. Ao final, talvez o verdadeiro patrimônio construído ao longo de uma carreira não seja apenas o dinheiro acumulado, os contratos assinados ou o reconhecimento conquistado. Tudo isso possui valor e pode representar o resultado legítimo de anos de trabalho. Entretanto, existe uma conquista menos visível e, talvez por isso, mais importante: a possibilidade de olhar para o próprio percurso sem precisar esconder os caminhos que conduziram até ele. O sucesso pode comprar conforto, ampliar oportunidades e proporcionar liberdade material. Nenhuma dessas conquistas deve ser desprezada. Mas existe algo que ele jamais conseguirá adquirir quando foi construído à custa da dignidade alheia: a tranquilidade de saber que, ao crescer profissionalmente, não foi necessário diminuir ninguém para alcançar o lugar onde se chegou. Conclusão: entre o lucro e a consciência. Ao iniciar este livro, propus uma pergunta que, embora desconfortável, parece inevitável para qualquer pessoa que trabalhe com vendas, marketing ou empreendedorismo: até onde a ambição profissional pode ir sem atravessar a linha da ética? A resposta nunca foi simples. Talvez porque essa linha não seja fixa, visível ou facilmente delimitada por leis. Ela muda de contexto para contexto, desafia nossas justificativas e exige um exercício permanente de reflexão. Ainda assim, a dificuldade de defini-la não significa que ela não exista. Ao longo destas páginas, vimos que o problema não está na venda, no lucro ou no desejo legítimo de prosperar.
Nenhuma sociedade se desenvolve sem pessoas dispostas a empreender, inovar, criar soluções e assumir riscos. O mercado, quando funciona de maneira ética, aproxima necessidades de respostas, conecta pessoas, distribui oportunidades e produz riqueza. Não há qualquer incompatibilidade entre sucesso profissional e integridade moral. A tensão surge quando o sucesso deixa de ser consequência de um trabalho bem realizado e passa a justificar qualquer meio utilizado para alcançá-lo. Também percebemos que a dor ocupa um lugar central nesse debate. Todo bom profissional procura compreender os problemas daqueles que pretende atender. Um médico precisa conhecer o sofrimento do paciente. Um advogado precisa entender o conflito de seu cliente. Um professor precisa identificar as dificuldades de aprendizagem de seus alunos. Reconhecer a dor do outro não é apenas legítimo, muitas vezes é condição indispensável para oferecer uma solução adequada. O problema começa quando essa dor deixa de ser compreendida como uma realidade humana e passa a ser tratada como matéria-prima para aumentar taxas de conversão. Essa transformação não acontece de forma repentina. Ela costuma surgir por meio de pequenas concessões, quase sempre justificadas pela busca de melhores resultados. Um exagero considerado inofensivo. Uma informação omitida porque poderia reduzir as vendas. Um depoimento cuidadosamente selecionado para produzir maior impacto. Um senso artificial de urgência criado para acelerar decisões. Isoladamente, cada uma dessas escolhas parece insignificante. Juntas, porém, constroem uma maneira de compreender o próprio trabalho e, pouco a pouco, alteram a relação entre quem vende e quem compra. Foi justamente por isso que recorremos à filosofia. Não para encontrar respostas prontas, mas para ampliar as perguntas. Aristóteles nos recordou que nossas escolhas repetidas moldam nosso caráter. Kant mostrou que nenhuma pessoa deve ser reduzida à condição de instrumento para os objetivos de outra. Guy Debord chamou atenção para uma sociedade em que a aparência frequentemente substitui a realidade. Moulin Nathan e Shafir demonstraram que a escassez modifica a forma como decidimos. Byung-Chul Han revelou como a lógica do desempenho transforma indivíduos em administradores permanentes de si mesmos. Harry Frankfurt alertou para o perigo de uma comunicação que já não se preocupa com a verdade, mas apenas com seus efeitos. Nenhum destes autores escreveu pensando especificamente no marketing digital. Ainda assim, todos ajudam a compreender os dilemas que hoje atravessam esse universo. Talvez essa seja uma das características mais interessantes da filosofia. Ela nos permite perceber que problemas aparentemente novos costumam ser versões contemporâneas de questões muito antigas. A tecnologia mudou a velocidade da comunicação, multiplicou as possibilidades de influência e ampliou o alcance das estratégias de persuasão. O ser humano, entretanto, continua enfrentando os mesmos desafios fundamentais: o desejo de reconhecimento, o medo da perda, a esperança de uma vida melhor e a dificuldade de conciliar interesses pessoais com responsabilidades morais. Mudaram as ferramentas. Não mudaram os dilemas. Em diversos momentos desta obra, a discussão aproximou-se do direito. Falamos sobre publicidade enganosa, proteção do consumidor e limites legais da comunicação comercial. Essas normas são indispensáveis para qualquer sociedade democrática. No entanto, a legalidade nunca esgota o problema ético. Existem comportamentos que a lei proíbe, existem comportamentos que a lei permite e existe uma ampla zona intermediária na qual a decisão depende muito mais da consciência do que do receio de uma sanção jurídica. A ética começa exatamente onde termina a obrigação imposta pelo Estado. Ela pergunta não apenas o que podemos fazer, mas o que deveríamos fazer. Talvez seja por isso que nenhuma legislação seja capaz de responder integralmente à pergunta que motivou este livro. Não existe artigo de lei que determine o momento exato em que a persuasão se transforma em exploração. Tampouco existe algoritmo capaz de calcular a dignidade humana. Em grande medida, essa decisão continuará pertencendo a cada profissional, sempre que escolher entre uma estratégia mais eficiente e uma estratégia mais respeitosa, entre um resultado imediato e uma relação construída sobre confiança. A confiança, aliás, talvez seja o elemento mais importante de toda esta discussão. Mercados não existem apenas porque há produtos e consumidores. Eles existem porque as pessoas acreditam umas nas outras. Compramos um serviço porque confiamos que ele será prestado. Contratamos um profissional porque acreditamos em sua competência. Investimos tempo, dinheiro e expectativas porque esperamos honestidade. Sempre que essa confiança é deliberadamente explorada, o prejuízo ultrapassa a relação entre comprador e vendedor.
toda a comunidade se torna mais desconfiada. Profissionais honestos precisam provar continuamente aquilo que antes era presumido. A mentira de poucos impõe custos a muitos. Isso explica por que a ética não representa um obstáculo ao mercado. Ela constitui uma de suas condições de existência. Um ambiente em que ninguém acredita em ninguém deixa de ser um espaço de cooperação e transforma-se em um território de permanente suspeita. Nesse cenário, até mesmo os negócios legítimos tornam-se mais difíceis, mais caros e mais lentos. A integridade não é apenas uma virtude pessoal, ela possui também uma função social. Ao escrever este livro, nunca pretendi condenar o marketing ou sugerir que a comunicação devesse abrir mão da persuasão. Persuadir faz parte da vida humana. Pais persuadem filhos. Professores persuadem os alunos. Médicos persuadem pacientes a abandonar hábitos nocivos. Líderes persuadem equipes. A própria filosofia procura persuadir por meio de argumentos. O problema nunca foi persuadir. O problema sempre foi decidir quais limites estamos dispostos a respeitar enquanto persuadimos. Talvez essa seja a pergunta que desejo deixar ao leitor. Se o consumidor conhecesse todos os mecanismos psicológicos utilizados para conduzir sua decisão, sentiria que foi respeitado ou concluiria que foi manipulado? Se a resposta provocar desconforto, talvez esse desconforto mereça ser ouvido. No início deste livro, mencionei uma frase repetida com frequência nos bastidores do marketing digital: a dor vende. É provável que essa afirmação continue verdadeira por muito tempo. A dor continuará mobilizando decisões, despertando emoções e aproximando pessoas de soluções que acreditam necessárias. A questão nunca foi saber se a dor vende. A verdadeira questão é outra. Que tipo de profissional decidimos nos tornar quando escolhemos depender da dor do outro para construir o nosso próprio sucesso? Essa pergunta não pertence exclusivamente ao marketing. Ela atravessa todas as profissões, todos os mercados e todas as épocas. Cada geração encontra novas tecnologias, novos modelos de negócio e novas formas de persuadir. Mas nenhuma inovação elimina a necessidade de escolher entre aquilo que é apenas possível fazer e aquilo que vale a pena fazer. Talvez seja justamente essa contribuição mais importante da filosofia para o mundo dos negócios. Ela não nos impede de prosperar. Ela apenas nos lembra que nenhuma conquista profissional será capaz de substituir a tranquilidade de saber que o caminho percorrido para alcançá-la preservou aquilo que existe de mais valioso em qualquer relação humana: a dignidade. Aqui termina o ensaio. Mas a reflexão sobre até onde vai a ética na persuasão, essa, convido você a continuar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até breve!